O filme que te convence a torcer pelos monstros. Antes de falar de animatrônicos, de sustos ou de terror, deixa eu te fazer uma pergunta. E se o verdadeiro vilão de Five Nights at Freddy's não fosse quem mata, mas quem esquece? Esse detalhe muda completamente a forma como você assiste ao filme correto, e depois que você percebe isso, não tem como voltar atrás. Mas enfim, antes de mais nada, já se inscreve no canal, porque o que a gente vai analisar aqui não é um filme de terror comum. É uma história sobre culpa, memória e abandono disfarçada de jumpscare. E se você sair no meio do vídeo, você vai perder exatamente a parte que transforma tudo do contexto do filme. Five Nights at Freddy's começa de um jeito silencioso demais para um filme desse gênero. Não com gritos, mas com ausência. Ausência de respostas, ausência de justiça, ausência de encerramento. Mike Schmidt não é apresentado como um herói. Ele é apresentado como alguém quebrado, um homem que parou no tempo no exato momento em que seu irmão mais novo desapareceu. Ele não vive o presente, ele revisita o passado todas as noites, e isso não é um detalhe psicológico aleatório. Isso é a base de todo o terror do filme. Quando Mike aceita o emprego de vigia noturno na Freddy Fazbear's Pizza, o filme faz parecer que ele entrou em uma armadilha. Mas a verdade é mais desconfortável. Ele escolheu estar ali, porque aquele lugar é feito de coisas não resolvidas, exatamente como ele. A pizzaria não é só abandonada, ela foi apagada da memória coletiva, trancada como se nunca tivesse existido. E o filme insiste em mostrar isso nos detalhes. Poeira acumulada, brinquedos infantis esquecidos, desenhos rasgados nas paredes. Nada ali foi encerrado, tudo foi interrompido. Na primeira noite, o que deveria ser um filme de terror vira um filme de observação. Mike observa as câmeras observam os animatrônicos, e o espectador começa a perceber algo estranho. Ninguém parece realmente agressivo, só desperto. Os animatrônicos não atacam como monstros, eles se movem como quem está confuso, como quem acordou depois de muito tempo. E isso é intencional. O filme não quer que você os veja como vilões desde o início. Enquanto isso, os sonhos de Mike começam a se misturar com a realidade. O sequestro do irmão se repete noite após noite, mas nunca da mesma forma. Ele tenta mudar detalhes, reconstruir rostos, forçar lembranças, como se o passado pudesse ser reeditado. Esses sonhos não servem apenas para mostrar trauma, eles são pistas. O filme deixa claro que a pizzaria e a mente de Mike funcionam da mesma maneira. Lugares onde o tempo parou e a dor ficou presa. Quando Vanessa aparece, o clima muda. Ela sabe mais do que fala. Protege o lugar, mas não por lealdade, por culpa. Sua postura deixa claro que a Freddy Fazbear's não é um acidente, é uma consequência. E então entra Abby. A irmã mais nova de Mike não serve apenas como personagem secundária, ela é o espelho do que foi perdido. E quando ela se conecta com os animatrônicos, o filme faz algo perigoso. Ele humaniza os monstros. Eles não enxergam Abby como presa, eles enxergam como alguém que entende. Nesse ponto, Five Nights at Freddy's deixa de ser um filme sobre sobreviver à noite. Ele se torna um filme sobre crianças que nunca puderam ir embora, sobre adultos que fingiram que nada aconteceu, e sobre um protagonista que ainda não percebeu que está revivendo o mesmo erro. A primeira parte termina com uma sensação desconfortável. Talvez os animatrônicos não sejam o maior perigo daquele lugar. E quando você entende isso, o filme muda completamente de sentido. Agora, para entendermos melhor um pouco do contexto, vamos para a parte 2. Quando o terror ganha memória. A partir do momento em que você entende que os animatrônicos não são apenas máquinas, o filme começa a jogar um jogo perigoso com o espectador, porque agora o medo deixa de ser automático e passa a ser moral. Mike continua trabalhando na pizzaria, mas algo mudou. Ele não está mais apenas tentando manter o emprego. Ele está tentando entender o lugar. As câmeras já não servem só para vigiar, elas servem para confirmar uma sensação que cresce a cada noite. Aquele prédio está vivo de uma forma errada. Os animatrônicos se movem com mais intenção, não como predadores, mas como guardiões. Eles protegem algo, e esse algo começa a ficar evidente quando Abby passa mais tempo com eles. As cenas entre Abby e os animatrônicos são propositalmente desconfortáveis. O filme força o espectador a encarar algo que não combina com o terror tradicional. Crianças se sentindo seguras perto de monstros. Risadas onde deveria haver gritos, brincadeiras onde deveria haver morte. É nesse ponto que Five Nights at Freddy's revela sua verdadeira proposta. Essas criaturas não são possuídas por ódio, elas são movidas por memória. As crianças que desapareceram ali não seguiram em frente, elas ficaram presas, não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E o filme deixa isso claro através de pequenos detalhes. Desenhos infantis recriados, movimentos repetitivos, comportamentos quase ingênuos. Elas não sabem que morreram, elas sabem que foram deixadas. Vanessa finalmente começa a ceder. Suas conversas com Mike deixam escapar fragmentos do passado. A pizzaria não foi fechada por falência, ela foi silenciada. Mortes aconteceram, investigação houve, mas nunca justiça.
o vilão do filme não é apresentado com música ameaçadora ou entrada grandiosa, ele é apresentado como algo ainda pior, normal. Alguém que se misturou, que passou despercebido, que não levantou suspeitas porque parecia seguro demais. William Afton não é assustador porque mata. Ele é assustador porque continuou vivendo. Enquanto isso, Mike começa a perceber que seus sonhos não são apenas lembranças distorcidas. Eles estão sendo observados. As crianças nos sonhos reagem a ele, como se o passado estivesse tentando se comunicar. O filme começa a cruzar definitivamente as linhas entre trauma e sobrenatural. Mike entende que sua obsessão pelo irmão não é só culpa, é conexão. Ele se aproximou daquele lugar porque, de alguma forma, sempre esteve ligado a ele. E agora, quanto mais ele tenta proteger Abby, mais ele percebe que está repetindo padrões. O erro do passado ameaça se repetir. A tensão aumenta quando estranhos começam a invadir a pizzaria à noite. Pessoas comuns, sem entender o que estão fazendo ali. O resultado é brutal e rápido. O filme deixa claro que os animatrônicos não atacam indiscriminadamente. Eles punem invasões, eles defendem território. Isso força o espectador a encarar uma verdade incômoda. Se aquelas crianças nunca tivessem sido esquecidas, nada disso estaria acontecendo. O horror é consequência direta da negligência. A relação entre Abby e os animatrônicos se aprofunda. Eles a veem como alguém que pode ficar, alguém que pode fazer parte da família que eles nunca tiveram. E essa é talvez a ideia mais perturbadora do filme. Eles não querem vingança. Eles querem pertencimento. Quando Mike percebe que Abby corre perigo real, não por monstros, mas por humanos, o filme acelera. As peças começam a se encaixar. O vilão sai das sombras, e a pizzaria deixa de ser apenas cenário para se tornar armadilha. A pergunta agora não é mais se Mike vai sobreviver à noite. A pergunta é, ele está disposto a enfrentar a verdade ou vai fugir de novo? Porque desta vez, alguém inocente pode pagar o preço. Parte 3. O final não é sobre vitória. Quando o filme entra no ato final, Five Nights at Freddy's deixa de fingir que é apenas um terror comercial. Tudo o que foi sugerido nas partes anteriores finalmente se revela, e o que sobra não é alívio, é desconforto. William Afton deixa de ser apenas uma presença indireta e assume o centro da narrativa, mas o filme não o transforma em um vilão grandioso. Pelo contrário, ele continua agindo como alguém comum, controlado, metódico. É exatamente isso que o torna tão perigoso. Ele nunca foi um monstro. Ele criou monstros para continuar sendo humano aos olhos do mundo. Quando Mike confronta a verdade, ele entende que o desaparecimento do irmão não foi um acidente isolado, foi parte de um padrão, um sistema de violência que se sustentou no silêncio coletivo. Pais sem respostas, crianças esquecidas, investigações interrompidas. A pizzaria não era um local de diversão, era um ponto cego. O clímax acontece quando Afton tenta repetir o ciclo usando Abby como substituta. Não por necessidade, mas por controle. Para ele, as crianças nunca foram pessoas, foram peças. Nesse momento, o filme inverte completamente a lógica do terror. Os animatrônicos não atacam por impulso, eles reconhecem o verdadeiro inimigo. A revelação completa acontece de forma simbólica. As crianças, através das criaturas, finalmente veem quem as traiu. E a punição não vem como vingança explosiva, mas como aprisionamento. Afton é engolido pelo próprio legado, preso dentro daquilo que construiu para esconder seus crimes. É importante notar, o filme não mostra justiça tradicional. Não há polícia chegando a tempo, não há julgamento. O que existe é consequência. A morte de Afton não é libertadora, ela é cíclica. Os animatrônicos continuam ali. Porque a dor não desaparece só porque o culpado foi punido. Crianças mortas não seguem em frente apenas porque o assassino caiu. Mike finalmente quebra o ciclo. Não derrotando monstros, mas escolhendo diferente. Ele salva a Abby. Ele não foge. Ele não se esconde. Pela primeira vez, ele não repete o passado. Essa é a verdadeira vitória do filme. O final mostra que a Freddy Fazbear continua existindo como um espaço assombrado não por fantasmas vingativos, mas por memórias que não tiveram fechamento. O mal não foi apagado, ele foi contido, e isso é proposital. Five Nights at Freddy's termina sem conforto porque sua mensagem não é reconfortante. O filme fala sobre o preço de ignorar traumas coletivos, sobre o que acontece quando o silêncio dura mais do que a justiça, sobre crianças que se tornaram lendas porque ninguém quis ouvir a verdade. O último olhar dos animatrônicos não é de ameaça, é de espera. Eles não querem mais matar, eles querem ser lembrados. E é aí que o filme se encerra de verdade. Não com um susto final, mas com uma pergunta que permanece depois dos créditos. Quantas histórias de terror só existem porque alguém fingiu que nada aconteceu? Se você chegou até aqui, então já percebeu.
Five Nights at Freddy's nunca foi só sobre sobreviver à noite, é sobre o que acontece quando histórias são enterradas, quando crianças são esquecidas e quando o silêncio vira cúmplice. Agora eu quero saber de você, os animatrônicos são monstros ou apenas vítimas que nunca tiveram um final? Deixa sua interpretação nos comentários porque esse filme não termina nos créditos, ele continua na discussão. Se inscreve no canal Cena Oculta para mais análises profundas de filmes que parecem simples, mas escondem muito mais do que mostram. Deixa o like se esse vídeo mudou a forma como você enxerga FNAF. Aqui a gente não assiste terror só pra levar susto. A gente assiste pra entender de onde o medo realmente vem. Nos vemos no próximo vídeo.